Nós vamos hoje ler a história de uma criança chamada Samuel, primeiro livro de Samuel. Se você puder abrir comigo, capítulo 3, de 1 a 10, vai ser projetado também. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. O capítulo 3 de 1 Samuel diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Até aqui. Meus irmãos, esse texto é muito inspirativo e é um alerta para todos nós ao mesmo tempo. Um alerta com respeito à herança que vamos deixar para os nossos filhos. Há algumas pessoas, alguns pais que se preocupam muito em deixar uma herança material para os seus filhos. Outros, por não terem condições de deixar uma herança material, se esforçam em deixar uma herança ética. Ensinam seus filhos a não roubarem, a não fazerem mal, a respeitar o próximo, e tentam deixar uma herança ética. Outros dizem: é melhor deixar uma herança educacional. Vamos investir para que os nossos filhos tenham uma escola, possam chegar à faculdade. Alguns ficam por aí. E eu quero dizer que talvez você precise aprofundar mais a sua necessidade de reflexão quanto às heranças que você tem deixado, ou quer deixar para os seus filhos. Porque se nós excluirmos a herança espiritual, o conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua verdade, da salvação que está em Cristo Jesus, nós vamos fazer tudo e ao mesmo tempo vamos fazer nada. Porque se Jesus disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não adianta ter uma boa ética, não adianta ter uma herança que dê para passar o resto da vida, não adianta ter estudo, saber, conhecimento, não adianta ter a melhor das éticas, se nós não temos Jesus no coração. É uma responsabilidade muito grande deixar uma herança espiritual para os nossos filhos. E quando nós lemos a história de Samuel, esse pequeno relato,
de muito que a Bíblia fala deste homem chamado Samuel, que foi fruto de oração. Ana, uma mulher sofrida, no capítulo 1 Samuel conta a história de Ana. Ela se apresenta diante de Deus porque era estéril, e ela queria um filho varão. Ela especificou na sua oração: Deus, dá-me um filho varão. E Deus atendeu a oração daquela mulher. Deus contemplou o sofrimento do coração daquela mulher e generosamente lhe deu não apenas um filho varão, mas um varão de Deus. E ela fez um voto a Deus, e ela devolveu o seu filho a Deus depois de desmamar. Ela leva para ser criado no templo. É por isso que Samuel está no templo. É por isso que ele não procura seu pai e sua mãe, ele procura a Eli, o sumo sacerdote, o homem que era responsável pelo templo. No caso aqui, ainda não era o templo construído, que Salomão lá no futuro iria construir. Ainda era uma tenda, em Silo ou Siló, depende muito da tradução que se dê. E esse menino está sendo criado na casa de Deus, ele está sendo orientado, ele está sendo instruído na casa de Deus. Por mais que Eli não fosse um bom pai, você vai ver que no capítulo de número 2, Deus censura a Eli, porque Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus, e os seus filhos se tornaram desobedientes, pessoas desrespeitadoras, e eles seriam sucessores de Eli naturalmente. Mas Deus tinha um plano. O plano de Deus era de colocar Samuel como o grande juiz de Israel, o grande profeta de Israel, o homem que lá na frente iria ungir o rei Davi como rei de Israel, um homem importantíssimo para a história de Israel, para a história do povo de Deus. E está lá essa criança na casa de Deus, e o texto diz: antes que a luz de Deus se apagasse. Alguns dizem assim: o que significa isso? É fácil, é simples. Você lembra que no tabernáculo do Senhor e também no templo havia um candelabro que ficava ali na divisão do santo lugar com o santo dos santos. E durante um período da noite, no final do dia, até o amanhecer, esse candelabro era aceso. Então, quando o sol nascia, o que é que acontecia? O sacerdote ia lá e apagava a luz do Senhor. Isso quer dizer que Deus é o Deus das madrugadas. Esse negócio de orar pelas madrugadas, não é que está menos congestionado, mas tem um negócio aí que Deus tem com as madrugadas, que eu não tenho teologia para explicar isso, mas eu sei que era uma madrugada, era um momento em que, enquanto muitos dormiam, Deus estava agindo, ativo. Por isso que quando a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados, Ele dá enquanto eles dormem. Alguém teve uma ideia brilhante de escrever um livro: Deus trabalha no turno da noite. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então, queridos, essa criança ali no templo é acordada por Deus e é chamada pelo nome. Isso quer dizer que Deus conhece o nosso nome, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. Isso é impressionante, isso é maravilhoso, porque muitas vezes nós passamos por situações na vida em que pensamos: Deus me abandonou, Deus não está nem aí para mim. Deus conhece o nosso nome. Foi essa mesma impressão que Zaqueu teve quando naquela árvore, escondido, querendo ver Jesus passando, é surpreendido ao vê-lo parar debaixo da árvore, olhar para cima e dizer: Zaqueu, desce depressa. Ele disse: ele sabe meu nome. E Samuel pensava que era gente que falava com ele. Só depois, na quarta vez, depois de orientado, ele descobriu que era Deus que falava com ele.
E esta é uma mensagem maravilhosa. Nós, como pais, nós precisamos entender algumas verdades. Eu quero destacar 4 aqui, no trato com os nossos filhos, nessa responsabilidade que temos com as crianças. E aí é uma palavra para o pai e para toda igreja. Preste atenção, toda igreja. Nós deveríamos dar mais atenção às crianças. Uma criança passa por você, ela não cresceu, ela não é adulto, mas ela é gente. E a criança sabe quem gosta dela e quem não gosta dela. Você sabia disso? Você já foi criança. Então criança sabe que quem não fala com ela, quem não brinca com ela, pode ser que não goste dela. E é bem verdade que tem muito adulto que não gosta de criança. Seja mais atenciosa com as crianças da igreja. A Bia está balançando a cabeça e concordando com isso, já que Bia não é criança, Bia é pré-adolescente. Você já não é mais criança, Bia. Você já percebeu que muitas vezes você não está nem aí com as crianças, você não sabe nem o nome delas? Nós somos chamados a olhar pelas nossas crianças, porque nós precisamos entender que Deus usa as crianças. Deus não espera crescer para usar. Deus usa as crianças. Certamente aqui, o Abel, quando cantou, ele foi abençoado por Deus para nos abençoar. Deus abençoa as crianças. Hoje de manhã eu li um texto que está em Malaquias capítulo 4, versículo 6, que é citado em Mateus 21 e também em Lucas capítulo 1. Contando a história de João Batista, os autores bíblicos dizem que ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E é dito em Lucas que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Explique racionalmente isso. Explique isso com a lógica humana. Não tem explicação. Porque Deus usa crianças. Tem uma coisa que até hoje eu fico maravilhado. O episódio quando Agar foge com seu filho Ismael, que Isaac é o filho de Giovanni. Giovanni disse, não, Isaac não, Isaac é meu. Ismael. E quando ela percebe que a morte era iminente, ela deixa o seu filho debaixo de um zimbro e se distancia para não ver o seu próprio filho morrer. E quando ela se afasta, um anjo aparece para ela e diz, Agar, Deus ouviu o clamor da criança. Aqueles berros bem dados, Deus ouve como oração. Então nós temos aqui algumas poucas crianças, tem a Paulinha ali sentada, tem a Irlana. Deus ouve sua oração. Então ore com seu filho, ore com a sua filha. Peça para ele orar. Tinha uma coisa que eu fazia, era uma coisa secreta, Beto não sabe, Beto não lembra. Mas em alguns momentos difíceis do meu ministério, eu chegava para eles, Beto pequenininho, ele dizia, Beto, bota a mão na minha cabeça. Aí dizia, Beto, ora por papai. Aí saem aquelas orações, Senhor abençoa papai, amém. Aí disse, Beto, mais um pouquinho. Ou então Lucas, né? Lucas era mais comprido na oração, um pouquinho a mais, não muito. Porque eu sei que Deus tem um negócio com as crianças. A Bíblia fala que Jesus não era como alguns diáconos que corriam atrás das crianças. Jesus era deixar vir as criancinhas. O João Menegasse ali, gente boa, um diácono de primeira da nossa igreja. Um pai me contou a história, disse que chegou aqui, João, é boa, isso não é ruim não, não depõe contra você não. Disse assim, pai,
o dono da igreja vai estar lá? Por que, meu filho? Não, é aquele que bota ordem lá, que fala. E o pai pensando que era o pastor, né? E o dono da igreja é o João, que João bota ordem nas crianças aqui. Continua João amando as crianças, mas botando ordem, porque você é o dono da igreja. Eu não lembro quem foi o pai que me falou essa história. Bruno Araújo. Mas tem um que ainda não reconhece João como dono da igreja. A gente está orando para que ele reconheça. Vocês sabem o que eu estou falando. Deus não espera crescer para usar. Saiba disso. Então, não despreze um sonho que seu filho disse que teve, uma palavra que ele tem a dizer. Considere. Deus falou com uma criança chamada Samuel. Outra coisa, a importância de trazer os nossos filhos para a casa de Deus, para um ambiente sadio, para ouvir a palavra de Deus. Agora preste atenção, quando eu digo trazer para a casa de Deus, eu não quero que vocês coloquem na igreja a responsabilidade da formação espiritual do seu filho. A igreja ajudará você na formação espiritual do seu filho, mas não é a igreja a responsável pela educação e formação do seu filho. Porque quando começa em casa, aí nós não estamos falando simplesmente de educação, nós estamos falando de formação. Formação. Graças a Deus, porque nós sabemos que muitos casais, um marido ou a esposa não é crente, mas Deus supre a deficiência de casa na igreja, mas não é responsabilidade da igreja formar seu filho. Mas graças a Deus, porque muitas professoras têm se desdobrado para ensinar as verdades da palavra de Deus ao seu filho. Creia que uma criança se converte. Uma vez eu contei a história de um pastor da Ilha da Madeira. Hoje ele está com 92 anos, vivo. O pastor Jeremias gosta de trazê-lo muito para o congresso de pastores que acontece sempre em outubro, ali em Belo Horizonte. Ele se converteu aos 7 anos, e ele lembra do dia da conversão dele, com 7 anos. Aí vem uma palavra para os pais, vem uma palavra aos professores: nunca deixe de falar de Jesus. Não apenas conte histórias bonitas da Bíblia, mas sempre aprenda e entenda que as brechas que eles dão para que você fale de Jesus como Salvador da vida deles, que eles precisam nascer de novo, conhecer o amor, a salvação, e que eles precisam se arrepender em qualquer idade, porque ele já nasceu pecador. Esse negócio que o menino nasce inocente, isso não é da Bíblia. Davi diz que em pecado concebeu a minha mãe. Nós já nascemos pecadores, pecado original. Está em nós essa natureza, essa morte desde o nosso nascimento físico. E nossos filhos precisam ouvir do amor e da salvação de Jesus Cristo. É porque Ana trouxe o seu filho para a casa do Senhor, e ela nos ensina muito, porque na oração que ela faz a Deus, ela pede a Deus, e quando Deus dá, ela está disponível a devolver a Deus. Tudo que você pede a Deus e não está pronto a devolver a Deus, você pediu por mesquinharia, por desejo do seu coração, que não corresponde aos desejos nobres e elevados de uma vida cristã. Tudo que nós pedimos a Deus, devemos estar prontos para devolver. Se não nos apegamos, se não estamos sendo materialistas, se não estamos sendo mesquinhos. Abraão andou nessas tentações de endeusar a bênção, de endeusar o seu filho. E Deus diz assim: Abraão, me dá o seu filho. Foi um andor terrível, mas ele aprendeu a desapegar. O que você está pensando aí?
desapegue-se. Desapegue-se. Eu tenho feito uma oração a Deus e eu disse a Deus: meu Deus, se o Senhor quiser usar os meus filhos para o teu reino, como pastor, como missionário, onde quer, se eles precisarem mudar para a África, onde for, são teus, porque muitas vezes nós queremos os filhos aqui ao nosso lado, colado, não, Eduardo? Colado. Aí Deus diz assim: separai-me agora ao Rafael para a obra que eu tenho preparado para ele. Eita Deus! Rebeca, para onde, Rebeca? Para acampamento, Senhor. E Deus pede filho. E Abraão lá dentro trabalhou seu coração para não endeusar as bênçãos. Toda bênção pode ser uma bênção ou pode ser uma tragédia em nossa vida, se nós não soubermos lidar com as bênçãos de Deus. Eu já falei muito sobre isso algumas vezes, vou deixar para Deus falar o seu coração. Em terceiro lugar, é importante fazer que o seu filho conheça ao Senhor. Uma coisa é falar a respeito de Deus, outra coisa é o seu filho conhecer a Deus. Tudo começa falando a respeito dele, a respeito de Deus, contando as histórias bíblicas, passando a contar pelas histórias que Deus fez na sua vida. O Deus que é da história, mas também é da sua história. E por fim você mostra o Deus da história da Bíblia. É o Deus que um dia entrou na minha história. É o Deus que quer ter uma história com você. E você faz com que o seu filho entenda que filho de peixe, peixinho não é. Filho de crente, às vezes pode ser até crentino, mas nunca crente por ser filho por extensão. É preciso que ele se conheça. É preciso que ele experimente Jesus. O salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Tem que ter a prova, tem que experimentar. Eu falava na escola dominical, na classe de formação para batismo, que muitos filhos de crentes, por nascerem na igreja, acham que é só vir à igreja, é só se acostumar com a religiosidade. Vem para o culto, canta, louva, e elas não preparam o coração para conhecer a Jesus. E se eles não se arrependerem, nós pais estamos fazendo um trabalho pela metade. Teremos o nosso filho na igreja, mas Jesus não estará dentro deles. Não é que nós vamos também oprimi-los e tentar com força e com argumentos. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz a palavra, que é pelo Espírito de Deus. Mas nós vamos anunciar. E o texto fala algo impressionante aqui no versículo 7, que eu não posso deixar de mencionar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. O texto conhecer, claro que eu não vou entrar aqui no hebraico, conhecer tem a ver com intimidade. Tanto é que o mesmo verbo para conhecer o Senhor é dito quando Isaac conheceu Rebeca, quando o marido conhece a esposa, está se referindo a um ato sexual, é um ato de intimidade. Conhecer é algo muito íntimo, muito profundo, muito pessoal, muito interior. Então, tudo começa com uma historinha, contada da Bíblia, mas se prolonga e se processa quando o seu filho fala com Deus como um amigo, quando o seu filho olha para Deus como Salvador, quando o seu filho se descobre em profundo débito com Deus e oferece sua vida, seu louvor, sua gratidão por tudo que Deus tem feito por ele. Então é importante, queridos,
fazer com que os nossos filhos conheçam ao Senhor. E uma das formas de conhecer o Senhor, no versículo 7, vai mais ainda e diz: e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. É quando Deus fala com a gente, é quando a Bíblia é lida. Não tenha dúvida, leia a Bíblia com seu filho, dê a Bíblia ao seu filho. Eu nunca falei isso para os meus filhos, guarde secreto, mas agora tenho que revelar. Se você for lá em casa, depender dos dois filhos, as camas estão mais ou menos arrumadas. Mas nas duas camas, eles têm uma Bíblia. Que eles colocaram, não eu nem Cacilda colocamos, eles colocaram. Tem lá, os dois têm na cama deles uma Bíblia. Eles dormem com a Bíblia. Arruma a cama, a moça deixa a Bíblia, eles leem a Bíblia, porque Samuel não conhecia Deus, e a palavra de Deus ainda não lhe tinha sido revelada. Quando ele conhece a palavra de Deus, para conhecer a Deus é um pulo. É um pulo. É daqui para ali. Por fim, queridos, é necessário ensinar aos nossos filhos a serem servos. Tem muitos pais ensinando a seus filhos a terem muito direitos para isso, direitos para ir, é o Código de Direito do Consumidor, é a lei. Ensinam seus filhos a lutarem pelos seus direitos. Aí tem muitos filhos cheios de direito, querendo humilhar professores, querendo humilhar os outros, porque se acham no direito de fazer isso. Eli, quando percebe que era Deus que estava falando com aquele menino, com aquela criança, orientou: quando a voz te chamar, Samuel, Samuel, você responderá: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aquela criança aprendeu desde pequenino que a sua posição era de servo, não era de Senhor. E servo ouve com o propósito de obedecer. Por isso que a intenção é de fazer você ouvir e ao mesmo tempo levá-lo a obedecer. Porque o que falta para mim e para você não é ouvir. É claro que tem muitas coisas da palavra de Deus que a gente precisa aprofundar, conhecer, mas o básico para viver a vida cristã nós já sabemos. A nossa lembrança é que é curta. Nós sabemos, mas nós não botamos por obra, nós não praticamos. O servo é aquele que quer ouvir e quer obedecer. Porque toda vez que você sabe e não faz, mais aumenta a sua crise de consciência. E pior, quanto mais você sabe e não se compromete com o que sabe, mais é a chance de você se abalar emocionalmente e se afastar do Senhor, por se achar incapaz de servi-lo, por viver uma contradição. Mas se você pelo menos tentar viver e pedir ajuda a Deus para que você consiga viver o mínimo, passando com nota 5, mas passando, é melhor do que abandonar o Senhor, dizendo: eu não consigo obedecer. Desenvolva um coração de servo. Não olhe tanto para a sua vontade e para as suas emoções. Olhe para aquilo que é bom e para aquilo que Deus está dizendo que você deve fazer. Aprenda a ser servo. Ensine o seu filho a servir. Isso começa nas pequenas coisas, na educação básica de casa, na educação básica da escola. É ensinar que, apesar de termos direito na sociedade, cumprimentar alguém, dar lugar a um mais velho, respeitar o mais velho, isso vai fazer com que a criança entenda o seu papel na sociedade e no reino de Deus. Então são essas pequenas coisas que vão nos formando e formando aqueles que estão sob nossa responsabilidade. E eu quero, por fim, queridos, olhar para Eli. Falamos muito de Samuel.
do plano de Deus na vida de Samuel, na reação de Samuel, na abertura do coração de Samuel. Mas eu quero terminar essa história olhando para Eli. Eli, esse homem da religião, um homem que começou bem, estava terminando mal. O nome Eli significa meu Deus. Vem Eli, Eli, lama sabachthani. Lembra lá na cruz quando Jesus fez essa oração? Eli, meu Deus. E este homem, ele estava vivendo uma dinâmica de vida espiritual de passado e não mais de presente. Nós precisamos a todo tempo tomar cuidado para as nossas experiências não caducarem, não serem eventos passados da nossa história que ficaram para trás. E eu falo isso por quê, queridos? Porque Samuel ouvia a voz de Deus, mas esse homem sabia orientar, mas não ouvia mais. Porque na vida espiritual dele, a palavra de Deus, Deus não mais falava com ele. Deus estava falando com a nova promessa, com a juventude. Mas o velho sacerdote já não ouvia mais a voz de Deus, mas sabia como era que Deus falava, porque no passado Deus havia falado com ele. Mas na altura da vida dele, na velhice, Deus não falava mais com ele. Isso é lamentável, isso é muito triste. Quando a gente olha para o nosso passado e descobre momentos da nossa vida de comunhão com Deus, momentos especiais, momentos profundos, de grande alegria, de grande intimidade, e a gente olha para o hoje, e a gente vê que a nossa vida está caminhando para uma vida vazia. O nosso coração se tornou gélido, frio, indiferente. A gente não pode dizer que tem sede mais de Deus, que tem fome mais de Deus. A gente vive no piloto automático, nas obrigações religiosas e não no prazer que isso dá. Eli sabia ensinar coisas do passado, sabia contar histórias lindas do seu passado, porque o seu presente, ele não tinha mais histórias para contar. Nós não podemos viver de experiências do passado, queridos, porque nós não somos um museu. A vida espiritual é semelhante a uma vida de atividade física. É impressionante a relação. Por isso que muitas vezes na Bíblia você vai ver os autores bíblicos, tanto Hebreus, o apóstolo Paulo, referindo-se à vida espiritual como uma corrida, como uma luta, como esforça-te na piedade, exercita-te, diz o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, exercita-te na piedade. Nós todo dia temos que nos exercitarmos espiritualmente, como também no físico. E se você começa a exercitar no físico, regularmente você vai criando condicionamento. Aquilo que era difícil você fazer, andar 2 quilômetros, se torna difícil, você vai aumentando isso. Condicionamento espiritual. Aí você para 15 dias. Aí tenta voltar, parece que você não vai aguentar chegar no 2º quilômetro. Por quê? Porque o organismo desabituou-se. Graças a Deus que o nosso organismo, como também a nossa vida espiritual, tem algo chamado, no físico, memória muscular. Quem faz musculação e quem faz uma atividade física, pode parar e sentir, mas o nosso corpo, o nosso organismo tem a memória muscular. Você voltou 2 dias, ele já começa a reativar, porque você tem uma memória muscular. Impressionante isso. Qualquer um que faz musculação, parou, no 2º dia está tudo quebrado, mas no 3º dia já volta. Os peitão, as pernonas, aquele negócio assim, ó, Paulão ali, ó, Paulo Rogério. É só voltar, que volta tudo malhadão, né, Paulão? Nós também, nós sabemos como fazemos. É só voltar a orar, lembrar das coisas passadas,
dos momentos profundos de comunhão, de oração na presença do Senhor, e voltar a nossa vida de comunhão com Deus, para que não cheguemos no final da nossa vida contando história para as nossas crianças sem mais vivê-las. Encerro. O pastor Jeremias, da 8ª Igreja, me contou uma história há muito tempo, de um pato selvagem, que ao passar numa região, ele foi atingido, e ele cai, consegue sobreviver na queda, e aos poucos ele vai se misturando com os patos da fazenda. E ele começou a viver com os patos da fazenda. Só que ele era um pato selvagem, mais bonito, mas era um pato com a asa ferida. E o pastor Jeremias dizia que esse pato, no final da tarde, reunia todo o auditório da fazenda lá, para os patos ouvirem as histórias que ele tinha para contar, de como ele voava, Túlio, de norte a sul, cruzando os oceanos, regiões longínquas, distantes, e os patinhos ficavam assim com os olhos brilhando, ouvindo aquela história magnífica, aqueles relatos impactantes das viagens daquele pato. Só que tinha um detalhe: aquele pato nunca mais voou, e ele vivia do seu passado, das suas histórias passadas. Talvez hoje Deus quer que voltemos a voar, porque na vida espiritual não existe aposentadoria. Quem sabe se hoje você sai daqui e a partir de hoje você vai ter uma nova história, um novo tempo com Deus, e você não vai contar apenas histórias do seu passado, mas histórias também do seu presente, coisas que estão adiante de você. Que Deus nos abençoe a ensinar o que vivemos. Que Deus nos abençoe e nos instrua a sonhar alto, porque não é à toa que a Bíblia diz que nós subiremos com asas, como águias. Que Deus te conceda bons voos, para a glória do seu nome. Vamos ficar em pé, vamos orar.